Olá, meus queridos irmãos e irmãs, Deus abençoe cada um de vocês. Hoje estamos aqui mais um domingo, domingo do Senhor, e hoje com muita alegria, porque hoje nós celebramos essa grande solenidade da Assunção de Nossa Senhora, a Virgem que foi elevada aos céus. Essa mulher que não teve a mancha do pecado subiu aos céus, de corpo, alma e espírito. Isso de fato é algo que deve nos alegrar. É tão importante essa solenidade que eu quero trazer para vocês um pouquinho hoje dessa sensação, porque eu acho que para mim é uma das grandes solenidades, porque acalma o meu coração. Se acalma o meu coração que sou pecador, né? Então eu acredito muito que essa grande solenidade deve acalmar o nosso coração, por conta de tantas preocupações da nossa vida, principalmente da nossa morte, né? Porque a gente tem, se tem uma coisa que a gente tem é o medo da morte, né? Parece que todo mundo fica desesperado quando fala que pode morrer, que alguém morreu, né? Como se fosse o fim da vida, mas não é, né? E eu fico muito triste mesmo, de verdade, quando as pessoas falam que tem remédio para tudo, só não tem remédio para a morte. Isso é uma mentira, né? E eu quero trazer um pouquinho hoje através dessa leitura, para que a gente possa, de fato, acolher essa palavra de Deus em nosso coração, para que possa ser transformado, né? Para que essa angústia, essa solidão, esse desespero, essa preocupação, né, saia da sua vida. Porque, de fato, celebrar a solenidade da Assunção da Virgem Maria é algo maravilhoso na nossa vida. Então, vamos ouvir hoje o Evangelho, né, de São Lucas, e ver o que Jesus quer nos falar neste domingo do Senhor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no seu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou a humanidade da sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e a sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que o respeitam. Ele mostrou a força do seu braço, despertou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência, para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos nesse mês de agosto, é um mês vocacional. E hoje nós rezamos por todos os religiosos e religiosas, né? Que Deus possa sempre trazer cada vez mais esse dom, esse amor, esse carinho por Deus, né? E conosco também, porque não é fácil dedicar somente a Deus, entregar a sua vida a Deus, deixando famílias, né? Amigos, enfim, para levar a palavra de Deus para todos os povos e nações, né? Isso é gratificante. Então rezamos por todos esses nossos irmãos e irmãs religiosos que levam essa boa nova, né? E nesse mês vocacional, né, quando nós de fato temos que estar sendo chamado a cada dia a estar na igreja, estar na casa de Deus, olha esse evangelho que magnífico, né, dentro desse mês vocacional, aonde quem nos chama hoje é Maria.
Nessa solenidade da Assunção da Virgem Maria, quem nos convida é, claro, Nossa Senhora, né? O Evangelho já diz que naqueles dias Maria partiu apressadamente, né, a uma cidade, a uma região montanhosa na cidade de Judeia. Logo, a gente tem que lembrar que a montanha é feita de pedra, logo pedra é Pedro. Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra construirei a minha igreja. O que eu quero dizer hoje é que Maria nos convida apressadamente a estar na casa de Deus. Olha que coisa. É claro que você vê que cada um vai tendo visões, né? O Espírito Santo vai tocando de uma forma ou de outra, mas para mim é nítido e é claro que Maria partiu apressadamente, né, a essa região montanhosa. Então, eu quero dizer para você, assim, hoje Maria nos convida nesse mês vocacional, onde somos chamados também a ir apressados à casa de Deus. E é apressado mesmo, porque, como nós dizíamos no início, né, hoje muitas pessoas têm medo da morte, né? E nós não sabemos, nunca vamos saber o dia e nem a hora que vamos partir desse mundo terreno. E hoje Maria, ao dizer então, a leitura dizendo que Maria partiu apressadamente, né, a essa região, é claro que ela foi à casa da sua prima, né, Santa Isabel, e aí toda aquela história, quando ela chegou, a criança no seu ventre pulou de alegria, ela fala, bendita és tu entre todas as mulheres. Nós já sabemos isso, que Maria é bendita entre todas as mulheres. Maria não teve a mancha do pecado, ela foi privada disso. Por isso Deus escolheu ela para gerar seu filho Jesus. Olha que coisa magnífica, nós já sabemos de tudo isso, né? Mas, tirando isso para nós, olha que coisa bonita, se apressar nas coisas de Deus. Porque nós não sabemos o dia nem a hora. E pode ser hoje, pode ser agora. O nosso último dia pode ser agora. Pode ser nesse segundo, nesse milésimo, daqui 1 hora, 2 horas, não sei, pode ser agora. E a pergunta no meu coração deve estar sempre direcionada a Deus. Eu estou preparado para isso, né? Eu estou preparado hoje para me desfazer desse mundo terreno? Porque é óbvio que nós amamos viver. É óbvio, e não teria nem como dizer que não, né? Nós amamos viver nesse mundo. Como é gostoso viver o prazer, as coisas terrenas, né? Mas algo mais prazeroso ainda é viver na eternidade. Então, quando nós dizemos que existe remédio para tudo, menos para a morte, é mentira, porque existe um remédio para a morte, que é a ressurreição. Jesus veio a esse mundo através da Virgem Maria. Deus poderia ter colocado Jesus em qualquer lugar, vindo de qualquer forma, mas ele precisou da Virgem Maria para que pudesse gerar seu filho então no seu ventre e ali gerar a sua carne, o seu sangue, né? Então Jesus precisou do quê? Da carne. Jesus precisou desse corpo. E esse corpo que Jesus precisou foi para retornar ao Pai. Então Jesus veio ao mundo, né? Trouxe a boa nova, morreu, ressuscitou e subiu aos céus, de corpo, alma e espírito. Isso significa que nós, quando morremos, nós também, né, vamos ressuscitar, nós vamos precisar desse corpo. E celebrar hoje a Assunção de Nossa Senhora, a Assunção da Virgem Maria, nos dá maior ainda prazer de felicidade de acreditar nisso, porque é um dogma de fé, né? Papa Pio XII, em 1950, é um dogma, ele deu isso como um dogma de fé, é acreditar nisso, porque nós acreditamos. Nós, quando professamos a nossa fé, nós dizemos, creio na ressurreição da carne e na vida eterna, nós cremos na ressurreição, nós cremos, nós acreditamos nisso. E não poderia ser diferente com Maria, porque Nossa Senhora não teve a mancha do pecado. Então esse corpo não poderia ter ficado na terra. Então isso não muitos estudos, né? Mas essa solenidade, essa grande festa, né? Já era celebrada há milhares de anos, mas era conhecida como a dormição de Nossa Senhora. Até que São Papa
o Pio XII, né, decretou esse dogma de fé como a Assunção, porque chegaram nessa, como podemos dizer, nesse entendimento, né, de tantos e milhares de estudos, teólogos, enfim, a igreja, enfim, estudando tudo isso, e de fato é claro isso para nós. Maria, ao término da sua vida aqui, né, ela ressuscitou e subiu aos céus, de corpo, alma e espírito. E nós acreditamos. Para mim, eu não tenho dúvida, tá? Claro que pode ser que muitas pessoas possam ter dúvidas, mas eu não tenho dúvida. E eu acredito que, de fato, a pessoa que gerou Deus, né, não estaria marcado do pecado, da mancha do pecado. Tanto que o anjo mesmo diz, né? Então, quer dizer, não havia pecado e Deus escolheu exatamente ela. Então, esse corpo não ficou aqui na terra. Então, isso é ainda mais uma certeza muito grande que nós também, quando morrermos, vamos ressuscitar de corpo, alma e espírito. Em algum momento nós vamos precisar desse corpo, né? Então, como será isso? E aqueles corpos que foram queimados ou já não existem mais, enfim, como acontecerá? Não sei, isso é um mistério da nossa fé, né? Mas Jesus mostrou que ele precisou desse corpo para subir aos céus. Maria subiu com seu corpo também aos céus. E isso é uma certeza para nós. E isso me deixa assim muito feliz por acreditar, porque eu acredito. E eu posso dizer assim claramente para vocês, meus queridos irmãos e irmãs, que eu não tenho medo da morte. E a morte é algo que parece que nos deixa desesperados, né, angustiados. E de fato eu já sofri muito sobre isso, sobre a morte. Mas quando nós vamos vivenciando mais, né, essa experiência de pensar na morte, porque eu sempre penso assim, se hoje fosse meu último dia de vida aqui na Terra, o que eu faria, ou o que eu fiz, ou o que eu deixei de fazer, né? Eu tenho muita certeza que quando nós pensarmos nisso, se hoje fosse meu último dia, eu tenho certeza que você faria o melhor da sua vida, o melhor. Naquele momento você saberia que era o último dia, você ia fazer o melhor. O melhor no sentido de ajudar, de aproximar, de dizer que ama, enfim, de fazer tudo o que é maravilhoso, para que tivesse o sentimento de que eu fiz, ajudei, eu aproveitei, né, em Deus. Porque eu tenho certeza que ninguém quer ir para o inferno. Eu tenho certeza. Se hoje tivesse uma multidão de pessoas e dissesse, Jesus chegasse e falasse, quem quer ir para o céu? Todo mundo ia levantar a mão, né? Quem quer ir para o inferno? Eu não sei se tem um maluco no meio, mas ninguém quer ir para o inferno. Eu não sei como é o inferno, né? Mas ninguém quer ir, né? Também não sabemos como é o céu, mas nós queremos o céu, né? Então, o que nós temos que fazer, porque assim, é estar apressadamente nas coisas de Deus, é correr, estar nesse caminho, estar em busca, estar em oração, né? E eu já disse que essa oração sempre é um meio de comunicação com Deus, então eu preciso estar conectado com Deus, eu preciso, porque se eu me desligar desse momento da terra, eu estou conectado com Deus, né? Então nós temos que começar a pensar, será que eu estou aproveitando em Deus? Será que eu estou em Deus? Será que eu estou indo à casa de Deus, professando a minha fé, acreditando na fé? Ou estou tendo dúvidas se eu não estou tendo ânimo, coragem de estar na casa de Deus? Quando nós partimos desse mundo, e eu dizia que é maravilhoso viver nesse mundo, é maravilhoso, né? Desfrutar dessas coisas. Eu quero viver o máximo que eu puder aqui na Terra, mas se Deus quiser me levar, por exemplo, que leve, porque eu acredito, eu creio na nossa fé, eu creio, né? Eu creio na ressurreição, eu creio que nós vamos ressuscitar, eu creio nisso, eu professo essa fé e eu acredito nela. E é assim que nós temos que fazer, acreditar, porque se nós acreditarmos que nós vamos fechar os olhos aqui, abrir no céu, junto de Deus, nesse paraíso, nós não vamos sofrer. Tanto que as celebrações de solenidades, grandes festas, né, dos santos, são celebradas após a sua morte, né? A morte é celebrada como uma vida, porque a vida passa a ser depois da morte, não é aqui, né?
Aqui, de fato, é uma vida passageira, onde nós temos que iniciar o céu aqui na terra. E eu penso muito isso porque, às vezes, a gente não... E isso é notório, né? Ninguém quer ir para o inferno. Mas o que eu faço para querer ir para o céu? Ou melhor, vamos pensar numa pergunta, né? O que eu faço para querer estar no céu? Porque, pensa um pouquinho agora. Se quando nós morremos a gente tem um desejo de entrar no céu, onde lá, vamos imaginar assim, oração, estar com Deus, né? Na casa de Deus o tempo todo, e é o tempo todo, a eternidade com Deus, em oração, com os anjos, com os santos. Se agora, enquanto eu estou na terra, eu não quero estar com Deus, como é que pode então, quando eu morrer, querer estar junto de Deus? Se agora que eu tenho essa oportunidade aqui na terra de estar na casa de Deus, eu não quero. Então qual é o sentido de eu falar que eu quero entrar no céu se eu não procuro o céu aqui na terra? Será que alguém já pensou nisso? Porque às vezes eu fico pensando. Como é que a pessoa vive a vida inteira aqui na terra sem entrar na igreja, sem procurar a Deus, sem rezar, e aí quando está morrendo ele quer entrar no céu, porque foi uma pessoa boa, né? Mas o que ele procurou em Deus, o que ele viveu em Deus para agora querer viver a eternidade em Deus? Se nós colocarmos isso no nosso coração, na nossa mente, meu Deus, é inacreditável isso. Então temos que colocar isso no nosso coração e saber se realmente nós queremos entrar no céu, né? Porque não vai ser diferente. Se eu não busco Deus a minha vida inteira aqui, como é que eu vou entrar no céu? Nós temos que colocar isso em nosso coração. Nós temos que dedicar isso mais, a nossa vida a Deus. Eu torno a dizer que, e uma vez eu falei isso e trouxe isso muito em meu coração, né? É maravilhoso vivermos. É maravilhoso, mas melhor ainda é entrar num paraíso. Melhor ainda é viver a eternidade. O que adianta na minha vida eu viver 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos, se Deus permitir, do que viver a eternidade no céu? Você prefere viver o quê? 80, 90, 100 anos aqui ou a eternidade no céu? Eu particularmente quero viver a eternidade no céu. E eu sei, torno a dizer, é maravilhoso, mas eu vou dar um exemplo aqui e é algo assim surpreendente, né? Eu já disse isso alguma vez. Uma criança, quando está sendo gerada no ventre da sua mãe, ela é ali aquele bebezinho, né? Para ela, enquanto está naquela barriga, é a maior felicidade do mundo dela. Ela não quer de forma alguma sair dali, porque ela tem comida, tem bebida, ela tá tudo ali, né? Quentinha, sem problema nenhum, sem dificuldade nenhuma. A vida dela é aquilo. Então ela não quer sair dali por nada, porque para ela aquilo é o mundo dela, é o paraíso dela. Mas quando ela sai dali, ela já sai chorando, né? Porque ela não queria sair. E ela sai naquele sofrimento que a gente, pais, né? Pais e mães ali, mas os pais quando estão olhando o filho nascer, aquela chororô, aquela gritaria que ele chora mais ainda, né? Mas é porque aquela criança não queria sair dali, porque ali era maravilhoso para ela. Era uma vida maravilhosa, sem dificuldade. E aí ela sai ao mundo e quando ela vê essas coisas magníficas no mundo, porque Deus é maravilhoso, né? Esse mundo é maravilhoso. Não queremos mais sair dele. Não queremos, porque o mundo é maravilhoso. O mundo é perfeito de tantas coisas que Deus criou para nós, mas é maravilhoso estar nessa terra. Eu não quero sair mais. Percebe que é o natural da nossa vida? Então aquela criança que estava na barriga não queria sair, porque para ela era maravilhoso. Quando nós saímos e começamos a viver nesse mundo, eu não quero mais sair porque é maravilhoso. E aí vem esse detalhe maravilhoso. Assim será quando nós abrirmos os olhos no céu. Meus queridos irmãos e irmãs, será radiante, será magnífico, será maravilhoso.
que nós não queremos mais sair da eternidade. Aliás, nós não vamos nem lembrar o que nós fizemos, né? De tão maravilhoso esplendor viver no paraíso. Mas para isso, meu querido irmão e irmã, que possamos assim, a exemplo desse início do Evangelho, partirmos apressadamente. Se hoje você está distante da igreja, fora da igreja, mal com a sua família, não havendo perdão, não perdoando, brigado com amigos, famílias, mude a sua vida. Abra o seu coração. Tire todas essas coisas ruins que te afastam de Deus e seja apressado, porque pode ser hoje. Pode ser hoje para mim. Mas eu não tenho mais medo. E eu já tive. Muita gente tem. Mas eu não tenho medo. Eu acredito. Eu creio na nossa fé. E eu não tenho dúvida nenhuma que vamos, assim como Jesus, assim como Maria, a cada um de nós também, vamos subir. De corpo, alma e espírito. Pode ser um pouquinho mais demorado? Pode. Vai demorar um pouquinho mais? Vai. Mas iremos subir com a graça de Deus. Mas queira isso. Seja apressado nas coisas de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.